Eu tenho chorado escondido, trancado no quarto, sem saber o motivo, sem saber o horário, sozinho chorei. Poeira de giz, minha vida riscada num quarto, minha conta não fecha e a minha gramática estática no breu. Não, hoje eu não quero ir, hoje eu quero ficar sozinho aqui esperando a dor passar. Acho que agora eu cansei das palavras doídas, do dedo apontado para mim. Não tem que ser assim, não pode ser assim. Aula vaga. Eu fiz um projeto da apresentação de um TCC de uma pós-graduação. Nessa apresentação de TCC, eu usei a linguagem da performance e trouxe alguns alunos para participar dessa apresentação. Porque eu estava no momento, eu trabalhava em sala de aula e não fazia o menor sentido fazer um projeto que fosse fora da minha realidade, que fosse fora do meu mundo. E quando a gente trabalha com performance, a gente trabalha com verdade, com o que está acontecendo no momento. Então não é só uma história a ser contada, por mais que ela fosse uma história real. Não, é o sentimento, é o que está acontecendo, é o que está passando. Tudo aconteceu de acordo com o momento. Por que aula vaga? Porque eu precisava ensaiar com os alunos. E, infelizmente, no sistema da escola, eu não conseguia ensaiar fora do horário. Então eu ia para a escola, como professora, nos horários que eu não tinha aula, e eu ficava lá esperando eles terem alguma aula vaga, ou seja, alguma aula que por algum motivo um professor tivesse de licença médica e que eles não tivessem já outras atividades pré-determinadas. E aí eu tirava esses alunos da sala de aula no momento de aula vaga, em que o professor que ia em casa às vezes não tinha nem professor que a gente chamava de eventual, que é o professor substituto. Então eu aproveitava esses momentos para a gente poder fazer a construção dessa performance. E aí eu fiz essa performance e apresentei dentro do contexto que eu queria na pós-graduação, para o meu TCC da pós-graduação, que foi incrível, inclusive a apresentação foi 10, não tinha como não ser. Foi uma construção que eu trouxe a ideia e juntamente com outros 5 alunos, nós construímos. Revi as apresentações que nós fizemos, li novamente todo o texto do que eu criei na época, juntamente com os alunos, e pensei, o que a gente vai mostrar para o mundo? O que está aqui que a gente precisa comunicar? E eu percebi que as histórias que os alunos traziam para nós fazermos a nossa construção de performance, todas passavam pelo bullying. Todas traziam algum sinal de resistência, de preconceito. Todas passavam por situações que, na verdade, eram bullying que eles já sofriam ou ali naquele momento, ou já tinham sofrido e traziam consigo esse resquício. E a resistência, até mesmo para poder fazer a performance, ela foi muito forte. E o bullying apareceu gritando. Então, na hora que eu peguei esse projeto e fui adaptar para um documentário, aí eu pensei, a gente tem que comunicar ao mundo sobre essas questões de bullying que sempre aconteceram, continuam acontecendo, qual é o impacto disso na vida das pessoas. A gente precisa falar sobre isso. Bullying na escola é quando uma criança ou adolescente sofre agressões repetitivas, físicas, verbais, emocionais ou até virtuais por parte de colegas. E não é só zoeira ou brincadeira sem maldade, é coisa séria. Bullying é quando alguém intimida, humilha ou exclui outra pessoa de forma sistemática. E o pior, muitas vezes acontece diante de todo mundo, com riso coletivo, silêncio da maioria e dor solitária de quem sofre.
Bullying é quando alguém machuca o outro com palavras ou atitudes repetidas. Pode ser com ofensa, ameaça, tapa, zoação na internet, ou até ignorando a pessoa todo dia como se ela não existisse. Isso afeta o psicológico, a autoestima, a vontade de ir para a escola e, em casos graves, pode levar a consequências sérias como depressão ou até tentativa de suicídio. Sou filha de uma mulher branca nordestina, meu pai é negro, nascida e criada em Diadema, eu também. E desde pequenininha eu sempre soube que eu era diferente do meu irmão. Eu tenho um irmão, ele é 2 anos e meio de diferença de idade de mim, e ele é branco, branquinho. Só que, tipo, a gente é criança, a gente não presta atenção nessas coisas. É normal, é meu irmão, ponto, acabou. A gente começa a perceber quando a gente entra na escola. E a escola muda muito, a escola ensina, de fato, ali, mas essas coisas a gente não deveria aprender na escola, eu acho, pelo menos. Meu primeiro contato, de fato, que eu tenho memória, era com 4, 5 anos de idade, que eu cheguei chorando em casa e falei que os coleguinhas da escola estavam zoando meu cabelo, porque isso, porque aquilo, enfim. Esse foi o que mais me impactou. E eu acho que foi aí que minha mãe percebeu, bom, ela é diferente e eu vou ter que tratar ela diferente do Arthur, porque para uma criança entender essas coisas com 4, 5 anos de idade, é bem complicado, porque ela não sabe, ela não entende o porquê que tô falando disso, é só um cabelo, sabe? São todas crianças, e crianças são crianças, mas são muito maldosas quando querem. E elas, tipo, não nasceram assim, foi ensinado para ela, de certa forma. Sempre fui tido como aluno, desde então, da 5ª série, como aquele aluno que ficava bagunçando, porque, na verdade, eu ficava interagindo com pessoas ali da sala de aula e isso não era legal ali para a aula em si. Eu fui bastante excluído dos outros grupos por conta disso. Era tido como um aluno bagunceiro, não conseguiria ajudar no trabalho em grupo. Então, por conta disso, eu fui bastante excluído dos outros grupos quando era uma atividade para ser feita. Agora, gente, divisão. Um grupo pra cá e o outro pode continuar nessa mesa. Os outros têm que ir pra cá. Vamos, rapidinho. É preciso tomar muito cuidado nessas relações que são feitas dentro da escola, de ficar rotulando uma pessoa como uma bagunceira, preguiçosa, inútil, porque a escola é o primeiro espaço, depois a família, de interação social, de uma importância muito grande para a interação social. De modo que se você colocar isso na cabeça de um jovem de 12, 13 anos, talvez no futuro não tenha remédio, não tenha terapia que faça retirar dele essa visão que ele já construiu na escola. O que mais me marcou assim durante a escola, que eu lembro exatamente, eu abri meu caderno, entrei na sala de aula. Essa professora em específico, ela tinha uma regra de estar na sala do jeito como ela organizou na cabeça dela. Ela pegava, fazia os alunos arrastarem a mesa, exigia que a mesa ficava no centro da sala de aula, os meninos mais fortes arrastavam a mesa para o meio, e ela tinha uma régua que era gigante, assim, tipo 2, 3 lápis, assim. E ela, tipo, pedia silêncio pra galera ficar em silêncio quando ela chegava. E aí, quando ela aponta pra outra colega, a outra colega tinha um cabelo bonito, lindo, o cabelo dela também, cacheadão, só que totalmente diferente do meu. Nossa, Laura, você veio de cabelo solto. Mas seu cabelo tá assim,
cheio, né? Armado. Por que você não usa o cabelo igual o da Dani? Você não acha que ficaria melhor? Aquele negócio ficou engasgada, depois no chuveiro eu pensei em várias respostas que eu poderia ter dado pra ela, porque como eu falei, eu não tinha mais 5 anos, eu poderia ter dado, mas foi a primeira vez que eu senti um adulto, uma autoridade, me constrangendo de certa forma, na frente de todo mundo. Inclusive, nesse dia, a própria menina, ela veio depois falar comigo, porque ela se sentiu meio assim, nossa, nada a ver, seu cabelo também tá lindo e tal. Você veio de cabelo solto hoje, não sei o quê. E aí eu comentei com os meus amigos mais próximos naquele dia, nossa, não gostei do que ela falou, nada a ver, né, e tal. Enfim, aí segui. Mas isso me marcou, de certa forma. E eu mostrei para as outras pessoas que eu imagino que tenha mostrado para as outras pessoas que os rótulos que são colocados a você, você não vai conseguir, você não tem capacidade para fazer isso, eles são falsos. Eu acredito que todo mundo tem um tempo para aprender, para conseguir executar uma certa atividade, e vai conseguir. Algumas pessoas são mais rápidas, outras pessoas são mais lentas. Eu sempre fui o mais lento, de modo que na escola, que se prioriza muita rapidez, muito conteúdo para passar, muita coisa para fazer, nunca me dei bem. E eu me senti um lixo. Depois, com a arte, com escrever, fazer texto, além do Grêmio Estudantil, também, foi um contexto juntos, eu percebi que eu não era essa pessoa que eu cresci ouvindo, que eu fosse na minha vida, e me sentindo inútil. Eu percebi, bom, eu tenho habilidades, tenho coisas para passar, e eu não sou inútil, porque eu não consigo sentar e às vezes prestar atenção numa coisa, se para mim é um pouco complicado. O bullying hoje na escola, ele é bem presente, e muitas vezes ele passa despercebido, né? E não era para passar despercebido. Então ele acontece sim, ele é presente sim, porém, com todas as demandas do dia a dia, muitas vezes ele passa e ninguém percebeu. Só que aí a criança tá ali, sofrendo. Muitas vezes, eu diria, na maioria dos casos, é silencioso. No primeiro momento é muito silencioso. Então depois, conforme o tempo vai passando, e aí ele fica visível aos nossos olhos. Mas ele fica visível aos nossos olhos não de forma, assim, como é que eu posso dizer assim, através de gritos, através da violência em si. Mas ele fica visível aos nossos olhos quando está um calor de 40 graus e aquele aluno está de capuz. Ele fica visível quando ele não tira aquela blusa sob nenhuma hipótese. Mesmo você chegando com carinho, fala, olha, tá calor, por que você não tira essa blusa? Por que você não tira esse boné? Por que você não tira esse capuz? Então ele começa a aparecer. E aí, né, meio que vira a chave. Eu tenho que olhar para esse aluno, né, para essa pessoa de forma diferente. Com a arte, né, a gente vai trabalhando nos nossos interiores com a arte, e de modo a tentar exteriorizar isso que a gente sente lá dentro. Conseguir, com isso, a ser incluído de novo nos processos que aconteciam ali na escola do Grêmio Estudantil, passei a ser valorizado por essas habilidades que eu tinha. Isso me marcou bastante. O que eu acho que eu posso trazer de ensinamento para pessoas que, assim como eu, eventualmente tenham muita dificuldade na escola, depois eu vim a ser diagnosticado com déficit de atenção e sou autista, isso recentemente. Acho que o que eu posso trazer de maior ensinamento para as pessoas que passaram também por isso que eu passei, de ser taxado como burro, uma pessoa incapacitada, é que você não é um burro, você não é uma pessoa incapacitada. Todo mundo
têm habilidades e aptidões para certas atividades. É óbvio que lá no passado, se o que era feito, a maneira como era feito, não estou culpando professores, sistemas, a maneira como era feita não me atraía. Não era esse tipo, não era esse o jeito que eu aprenderia. Não era com essa velocidade que eu aprenderia. E num sistema que é muita velocidade, muito conteúdo para passar, muita coisa para fazer, eu não me dava bem. Mas não era culpa minha, era culpa desse sistema de ser algo muito rápido e que não funcionava para mim. Funcionava com outras pessoas. As outras pessoas iam bem, tinham boas notas, mas para mim aquilo não funcionava. Tanto que eu fui crescer ouvindo que eu era esse tipo de gente inútil, imprestável, ignorada na escola. Você não é esse tipo de pessoa. Você tem habilidades, tem aptidões e tem afinidades, porque todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Eu não posso chegar no jogador de xadrez e dizer que ele é burro porque não sabe fazer uma cirurgia no olho. Eu não posso chegar no médico e dizer que ele é burro porque ele não sabe jogar xadrez. Todo mundo tem aptidões na vida. E eu não posso taxar uma pessoa, como ela não é inteligente, de acordo com algo que eu estou centrando. Ó, se você é inteligente se você conseguir responder essa prova de matemática. Matemática e português, você vai ser inteligente. Não. Tem gente que é músico. Tem gente que é ator. Tem gente que cresce, youtuber, tem afinidades com esse tipo de atividade. Tem gente que é da moda. Eu não tenho habilidades com isso. Então é óbvio que se você for colocar para mim uma avaliação de moda, eu vou ir bem ou vou mal. Se você colocar uma avaliação de música, eu posso ir bem, posso ir mal, mas se você colocar uma avaliação de gastronomia, você vai ver que eu sou ruim, porque eu não tenho essa aptidão. Mas não porque eu sou burro, porque você está tentando me avaliar com um critério que não avalia. E aí você usa isso como argumento para dizer que eu não sou inteligente. Não. Às vezes a gente vê por aí, né? Vamos ver quem é inteligente. Aí chega, passa uma questão de matemática, mas não é isso. Inteligência não é isso. Tem vários tipos de inteligência. Quando eu comecei, né, a praticar a atividade que eu mais amo na minha vida, que é o vôlei, e eu tinha 12 anos de idade, então eu insisti muito para minha mãe me matricular num clube e comecei a jogar na escola. E aí é o seguinte, escola pública, né? Então, antigamente, hoje não muito, mas ainda assim, né, tem esse estigma que quem jogava vôlei era homossexual ou que os homossexuais não prestavam porque jogavam vôlei, enfim. Então, começa-se uma repressão, né, de uma institucionalização sistêmica, de uma intimidação sistêmica que é o bullying. E aí isso, foi me reprimindo, né? Então, pessoas da família, eu tinha um primo que, passava no portão e falava, voleibol, e não sei o quê. E as pessoas falavam na escola, é viado, é isso. E isso não tem nada a ver, né? A minha identidade e a minha orientação sexual a mim pertence, hoje eu sou homossexual assumido, né? Eu acho que eu sempre me assumi desde pequeno, mas, assim, não é isso, né? Acho que o tamanho dessa temática do bullying é a questão da intimidação, né, do sofrimento, de tanto quem sofre, de tanto de quem pratica, com a questão do pertencimento, dessa subjetividade aí do pertencimento. Então, enquanto psicólogo, né, acho que diante da psicologia humanista, inclusive, a gente aprende, né, a viver em sociedade, a gente aprende a se comportar e a se emocionar a partir de um pensamento. E muitas das vezes esse padrão social é aprendido, né, por pais, por filhos, por profissionais. E partindo desse padrão, instaura-se o bullying, o cyberbullying. Então, acho que o encaminhamento que eu faço, acho que como educador, né, que é a minha primeira profissão, é a questão de como os alunos se pertencem. Então, a gente vem de um aprendizado onde a gente pratica exercícios dos poderes, né, de forma relevante e irrelevante, e a gente precisa entender, né, onde é praticado esse exercício do poder, que são 3, né? O poder de persuasão, o poder de manipulação e o poder coercitivo, né? E aí, o que são esses 3 poderes, assim, né? Então, assim, persuadir é você convencer.
Então, um aluno, uma pessoa, um jovem, que ele quer se convencer e se pertencer a partir da persuasão, como ele faz isso? O porquê que ele faz isso, né? Então, é importante a gente pensar na dinâmica daquilo que esse jovem ele quer viver. Será que ele quer viver um mundo fantasioso ou um mundo real? Porque o mundo real democrático, social, sinestésico e sinérgico, né, digamos assim, ele vai proporcionar uma conexão entre almas, entre humanos, né, entre indivíduos. E será que esses exercícios do poder garantem isso? E de que forma garantem isso? Qual que é a prática que se dá? A manipulação é o poder, né, do convencimento, ali no sentido de você ter a troca da barganha. Então, assim, cria-se todo um cenário, né, principalmente hoje no cyberbullying na internet, para que você possa atingir um objetivo. E o terceiro objetivo que pega muitas pessoas é o poder da coerção. Então, assim, você não está fazendo o que eu quero, então você vai fazer obrigado. E aí que vem a questão dos jovens, né, se mutilando, porque de um primeiro momento é acolhido nessa rede social ou nas redes sociais, né? Então nós estamos falando aqui que o problema não é a internet, mas é o que se passa nas redes sociais, na internet. E aí, segundo a psicologia, né, diante de uma alma humana, seja uma outra alma humana, né? Todo ser humano tem um potencial, e para esse potencial ser explorado, é preciso que seja lhe dada uma oportunidade. E será que o vínculo familiar dos pais para com os filhos, os pais dão essa oportunidade para os filhos de convívio, de contato, de experiência, de sensação, né? Nós estamos aqui gravando agora, a gente está na sensação de propagar a apropriação de cultura, né? Que é o que eu tenho tentado fazer nas escolas, né? Então, de respeito, de não... O conflito, ele sempre existe, mas e o confronto? Será que o confronto deve existir? Como eu era muito tranquila no relacionamento com os colegas, por mais que houvesse essas brincadeirinhas, isso não me atingia, isso não mexia comigo. Então, assim, eu ainda falava, imagina, ser pequeno é ótimo, quando eu crescer eu vou poder usar uns saltos enormes, eu vou poder namorar com homem baixinho, com homem grande. Então, era muito fácil. Eu não vivi isso, que como educadora eu presenciei muito. Vencer o bullying é um conjunto de coisas. Talvez algum aluno possa dizer que venceu o bullying sozinho, mas ele fica muito mais fácil quando alguém identifica e se propõe a ajudar. E a família é o lugar que ele mais fica. É na minha casa, né? Talvez não seja na minha casa que eu sofra, mas é na escola. Mas quem é que fica comigo mais tempo? Quem é o meu apoio? Então eu preciso falar para o meu pai. E aí, pais, eu digo muitas vezes, ele não vai falar. Ele não vai falar. Então, conversa com seu filho, mesmo quando ele não queira falar com você. E conversar, fulano, você sofre bullying na escola? Às vezes você não precisa falar isso, porque muitas vezes ele vai falar não. Como é que foi a aula hoje? Ele não quer falar da aula. O que você fez hoje? Deixa eu ver seu caderno. E dependendo, porque os pais, no geral, eles olham o caderno e conversam muito com os seus filhos quando eles são muito pequenos. E a gente percebe que, conforme o tempo vai passando, até o hábito de ir na reunião de pais, ele diminui. Então, numa reunião de pais de 6º ano, eu tenho 40 pais. Eu tenho 40 alunos, eu tenho 40 pais. Mas quando eu chego lá na 3ª série, eu tenho 30 alunos, eu tenho 5 pais. Então, o pai vai achando que ele não precisa daquele suporte. Né? Ele já está no 3º, ele está quase na faculdade. E muitas vezes é aí que ele está precisando do suporte. Então, realmente estar presente. Estar presente conversando, estar presente na vida dele, estar presente nas escolhas dele. E eu sei que a vida é corrida, eu sei que eu trabalho o dia inteiro, e aí eu chego, eu vou dormir. Muitas vezes eu saio, o pai sai de casa, a criança está dormindo, quando a criança volta, ele está dormindo. Então, às vezes, não acontece esses encontros e a criança está sofrendo lá na escola. E quando acontece alguma coisa, eu tenho certeza que os pais se perguntam, onde é que eu estava? O
que eu não vi isso? Muitas vezes é o professor que vai sinalizar. E eu percebo muitas vezes o espanto quando você fala. E aí tem pai que faz assim, nossa, ela parece que conhece mais ele do que eu. Mas é que muitas vezes o professor, o coordenador, o diretor, ele vê coisas que o pai não vê, que acontece lá na escola. Então, é uma junção de coisa. A família aí é o suporte, a escola, é um trabalho conjunto, né? Então, o aluno, o estudante, a escola precisa identificar, e quando a escola identifica, ela precisa sinalizar a família, e a família precisa também se importar, não achar que aquilo é uma bobeira, né? Porque muitas vezes o aluno até fala, ai, mas eles zoam o meu cabelo, eles zoam a minha roupa. Ah, não liga disso não, menino. Não liga para isso. Claro que muitas vezes é não ligar mesmo, mas quando você percebe que ele está falando sempre da mesma coisa, mas hoje de novo falaram da minha roupa, hoje de novo falaram do meu cabelo, e aí o radar que eu falo com os meus professores precisa, né, ver com os pais também. Nossa, ele está reclamando sempre da mesma coisa. Quando um aluno que vai todos os dias para a escola, ele começa a se negar a ir para a escola. Então, quando ele começa a se negar, o pai vai falar, não, você vai. Então, ele vai ter dor de barriga, ele vai ter dor de cabeça, ele vai, como é que eu posso dizer, inventar 1000 histórias para não estar presente. E aí também é um outro fato. Por que ele ia para a escola e agora ele não está querendo mais ir? Alguma coisa está acontecendo. Muitas vezes as pessoas podem não acreditar e deixar a vida levar, mas eu acredito que todo ser humano, ele tem uma missão. E que você tem que entender qual é a sua missão nesse mundo para que as coisas façam sentido. Pode ser uma missão que você acredite que ela já venha com você do seu nascimento ou que você construa, mas você tem. E eu descobri que a minha missão ao longo da minha vida era fazer a diferença na vida das pessoas, era ajudar as pessoas através da arte. Então, o tempo que eu passei na educação foi um tempo que só fazia sentido a partir do momento que eu estivesse socialmente e artisticamente fazendo diferença na vida das pessoas. E no caso das pessoas, eram os adolescentes. Eu trabalhei a maior parte da minha vida, 10 anos, em uma escola de ensino médio. Então eu trabalhava com adolescentes. Era muito engraçado que quando eu falava que trabalhava, até hoje, quando eu falo, nossa, mas eu adorava, eu trabalhava com adolescente, as pessoas falam, você tá louca? Trabalhar com adolescentes é bom? Eu falei, é ótimo, porque eles precisam de alguém, de professores, de profissionais que deem atenção para eles, que enxerguem eles como seres humanos e não como apenas um aluno que precisa aprender no conteúdo. Quando a gente enxerga isso, nossa, é incrível. Eles se sentem ali pertencentes ao ambiente escolar, pertencentes, e ali eles tomam posse do que eles podem ser. Professora, ele rasgou o meu desenho. Mas você também, né? Desse jeito. Jeitinho de gayzinho, né, professora? Eu amava uma professora de história, porque eu sempre gostei de humanas, né? Então eu amava aquela professora, achava ela incrível e tal. E eu comecei a me sobressair na aula dela, porque como eu gostava muito, então eu fazia os trabalhos mais criativos, porque eu gostava de desenhar também. Então eu desenhava os trabalhos e tal. E eu lembro que numa aula, eu desenhando um trabalho, um menino me empurrou, e eles sempre falavam, tipo, vira homem, sai daqui, seu viado,
eu te odeio, você tem que apanhar, a gente vai te bater, vou enfiar esses papéis na tua goela, essas coisas que eu lembro, assim, e sempre empurrando, sempre puxando o cabelo, sempre dando tapa na cara, na testa, né? E eu lembro que nessa aula eu estava desenhando e o menino simplesmente pegou o que eu desenhava, o meu trabalho, e rasgou. E eu fui falar com essa professora e ela falou, mas você também? Você não faz nada, você tem que, né, fazer alguma coisa. E era uma professora que eu admirava muito. E quando ela falou isso e falou alto, todo mundo que estava ali ao meu redor começou a tirar uma com a minha cara. E aí todo mundo começou, e aí eu lembro que a sala em coro começou a gritar, viado, viado. E aí eu lembro que eu chorei num canto. E chorei sozinho, porque estava todo mundo lá, né? E todo mundo no mesmo coro, e eu lembro de ter chorado sozinho. E de voltar para casa e não ter força, não ter coragem de falar para minha mãe, para o meu pai, porque eu me culpava. Então a culpa sempre foi minha, e eu sou muito sentimental, eu sou muito artístico, eu tenho sentimentos muito à flor da pele, e eu não queria que as pessoas se culpassem, a culpa sempre assumi, a culpa sempre foi minha, e eu sempre tinha medo de decepcionar a minha mãe e meu pai, principalmente a minha mãe, que era mais presente e extremamente religiosa, então eu tinha um medo de decepcioná-la, e um medo também por conta da religião, de falar que eu era gay. Então eu ia aguentando tudo sozinho. Quando a gente fala às vezes em olhar sensível, não é eu ficar olhando assim, parado, não. É eu lá, passando uma lição na lousa, conversando com eles. Você vai perceber que o aluno ele vai ter sempre o mesmo comportamento. Então muitas vezes ele não te olha, mas ele não olha só para o professor, ele não olha para ninguém. Então por que ele não olha para ninguém? Então, eu não sei o porquê, mas aí eu sou sensível a isso. Então, eu começo a prestar atenção nele, entendeu? Ele nunca tira o capuz. Um dia... E se um dia ele não colocar o capuz, fale dele. Poxa, você tá sem capuz. Como você é bonito. Olha, eu nunca tinha te visto. Nossa, bonito. E muitas vezes, não precisa falar para todo mundo ouvir. Eu vou ir lá, falo, nossa, hoje você tá sem capuz, consegui ver seu rosto, nossa, como você tá bonito. Você vai ver que, assim, vai ser uma surpresa para ele. Mas essa professora notou que eu estou sem o capuz? Sei lá, e de repente ele tá sem o capuz porque a mãe dele falou, não, hoje você não vai de capuz, entendeu? De repente, ou ele esqueceu a blusa, enfim, e você notar que naquele dia ele está diferente. Então você começa a se achegar a esses alunos. E quando você se achega a esses alunos, ele percebe em você, ele pensa que ele pode confiar em você. Por isso, a necessidade da sensibilidade, a necessidade de estar próximo. Você está me entendendo? Porque quando ele se sentir acuado, a ponto dele estar desesperado, é em você que ele vai chegar. Eu trabalhei numa escola estadual durante 11 anos, né? E era numa escola onde só vivia adolescentes. Então começa muito a questão, primeiro, né? Eu acho que o que é relevante é da misoginia. Então antigamente, não é antigamente, né? Mas em meados de 2011, quando eu entro, né, nessa escola, eu vejo muito a questão do status do machismo, né, imperando na questão de ostentar. Então, por exemplo, o corpo da mulher começa a ser objetificado, né? Eu lembro muito, assim, que uma menina, né, ela passou por uma exposição na internet, onde ela foi julgada, onde ela foi menosprezada. Ou seja, então assim, houve uma intimidação, né, sistêmica por conta de um machismo. Então isso é caracterizado um bullying. E onde se propagou isso? Nas redes sociais. E será que naquela época os pais dessa jovem acompanhavam ela, né,
dia a dia, existia um contato entre pai, mãe, filho, um momento de sentar e dialogar e de olhar no olho e se pertencer, né? E eu acho que o pertencimento parte, assim, da confiança, da lealdade, eu acho que do instituto familiar, né? Para que isso não aconteça, né? Acredito que, assim, outras coisas também que a gente vivenciou foi uma questão de racismo, né? Uma questão da identidade de cultura, a própria misoginia mesmo, a homofobia. Eu lembro, né, uma questão, eu fui para a Parada Gay em 2017. E aí eu cheguei na escola e uma aluna, e eu não assumia, assim, para os alunos, já era assumido, mas não estava estampado, assim, né? E aí eu lembro que a aluna virou assim, pegou no meu braço e falou assim, professor, é verdade que você é gay? Aí eu olhei para ela e falei assim, mas o que isso mudaria na sua vida, assim? Mas é o medo da repressão. Eu poderia ter falado, não sou, né? Não sou, enfim. E o jovem passa por muito disso. Se ela tivesse tendo um contato com outro jovem ou com um outro adulto que não entendesse o porquê que ela estava perguntando ou que ela não entendesse minha resposta, poderia gerar esse confronto sistêmico, que é o bullying, né? Então, acredito que as nuances do reaprender, né, do se reconectar, seja um dos encaminhamentos para que a gente possa combater, né, o cyberbullying, o bullying. Então, acredito que seja isso. Na escola, eu tive essas duas experiências, assim, né? E fora brigas, né, por conta de ostentação, por conta de pertencimento de vínculo entre um relacionamento e outro, entre os alunos. Então, aquela questão da posse, né? Tudo que engaja a possessividade leva a um bullying, porque é como se o aluno tivesse de luto, aluno não, né? A pessoa tivesse de luto e ela não se pertence e ela quer ter, mas ela quer ter para quê? Para quem? Por quem? E aí começa, né, esse confronto, principalmente aí nas unidades escolares aí, né? Hoje eu entendo racionalmente também a necessidade dos conflitos. Durante muitas vezes eu fui alguém que evitou conflitos ao máximo. Sempre evitei conflitos, sempre tive medo do conflito. Porque sim, por tudo aquilo que eu vivi. Eu sempre tive medo de entrar numa guerra, numa batalha. Porque é uma consequência, né? Eu fui apontado, as pessoas pisavam em mim, eu tinha medo. Mas hoje eu entendo que é necessário o conflito. Então, assim, se alguém vem e me aponta por conta da minha sexualidade, por conta da minha afetividade, eu enfrento. E é difícil, não é fácil não. Dentro de mim, eu tô assim, ó, mas por fora eu seguro, crio um muro, às vezes até família, porque assim, por mais que a gente fala que hoje se entende mais, o preconceito existe. Eu como um gay assumido, alguém que fui casado durante muito tempo com outro homem, que tenho a minha casa, que tenho o meu relacionamento, que teoricamente teria que ter ser um negócio consistente, né? Porque eu vivo a minha vida, eu pago minhas contas, algumas. Outras não, mas a gente tenta. Vou pagando, vou tentando. Mas tenho o meu trabalho, tenho o meu processo, tenho o meu caminho. E mesmo assim, ainda as pessoas acham que eu não deveria ser gay. Seria melhor se eu fosse hétero. Seria melhor, seria um problema menos, seria menos incômodo. Seria um pontinho que não te incomoda, sabe? Mas aí eu entendo que é isso que eu sou. Eu sou esse espinho que vai incomodar um pouco ainda a sociedade. Oi? Isso é um problema delas. É um problema das pessoas. É um problema das pessoas. Não deveria te incomodar, mas se te incomoda, lide com isso, né? Eu me lembro que naquela época a gente era crianças muito inocentes, né? A gente não tinha noção do que uma fala, um pé pra gente cair poderia causar, né? E aí a gente foi reagindo de uma forma que a gente não sei como eu reagia, né? Não me lembro muito bem. Mas a gente tentava chegar em casa e conversar com nossos pais, a gente junta sempre conversava. Até hoje é assim, né? Então, acho que a nossa união que foi fortalecendo pra gente entender que aquilo era uma coisa que ia magoar dentro da gente, mas que para um futuro assim a gente pode mudar também, mesmo a gente sendo negras, mesmo tendo um convívio muito negro assim, de família, amigos, dos nossos pais, dá para ser uma coisa que pode mudar. E na nossa casa a gente é bem unido, então a gente sempre conversava com nossos pais. Toda a situação que acontecia com a gente, até mesmo com a nossa irmã mais nova, eles buscavam
trazer pra gente uma visão mais de, beleza, aconteceu, passou, hoje vocês entendem que isso não afeta mais vocês. Então a gente entendeu dessa forma. Aconteceu, passamos por aquela situação naqueles momentos, e hoje em dia a gente leva isso de uma forma mais leve. A gente percebe olhares, situações, chegar num lugar, as pessoas olhar diferente, confundir você com a vendedora de uma loja ou a faxineira. E a gente entende que o mal tá na pessoa e não na gente. Será que tem um papel? Quando a gente chega em casa, tipo, do nosso fim de expediente do trabalho, a gente sempre para alguns minutos para conversar, quando dá tempo, né? Porque ela faz as coisas dela, eu faço as minhas, mas a gente sempre para conversar. E não só isso, né? Como a gente falou, a gente é muito unidos, né? A gente tem uma família muito especial, muita sorte. Eu não sei se é sorte que eu diria, mas a gente sempre fala sobre isso. Então, de alguma forma, eles fortalecem a gente se fortalece juntas, e também com a nossa irmã mais nova, com a Duda, que também tem esses episódios de racismo. E aí a gente consegue falar, sei lá, vamos sair pra gente espairecer, vamos pra Baluarte. Baluarte é onde meus pais e eu trabalham, fazemos cerâmicas. Vamos pra Baluarte, lá um condomínio bem verde, bem bonito. Então lá, se você quiser se desligar, tem como. Então a gente sempre busca alguma forma de fortalecer mesmo, de acalmar o coração nesses sentidos. Então, eu sou mãe, né, de meninas, na verdade tenho 3, mas as gêmeas, elas sofreram bullying na escola, e assim, a primeira vez que chegaram me falando que tinham sofrido bullying, foi assim, doído, porque eu falei, não é possível. A escola é um espaço de acolher, é um espaço de você estar lá, de se sentir bem, de você... Quando falaram, porque eles falam que a gente é repetidas, que a gente é iguais, que a gente não sei o quê, ficam colocando o pé pra gente tropeçar, coisas assim que elas tiveram coragem de falar. E eu tenho certeza que muitas coisas ficaram no coraçãozinho que elas não tiveram coragem de me falar, mesmo enquanto mãe. E assim, o primeiro sentimento foi de explosão. De sair, de ir atrás, de falar que era um outro adolescente, como poderia isso ter acontecido. Mas, ao mesmo tempo, a gente, em sã consciência, põe a mão, olha, acalenta, e depois a gente vai vendo que, assim, depende muito da formação de cada um, depende muito da estrutura familiar, e que aquilo que eles estavam fazendo com elas não era um momento só delas, isso pode afetar gerações. Né? Porque delas pode passar para os filhos, que pode passar para outras pessoas. Da mesma forma que elas têm o sentimento de acolher, o sentimento de estar lá, mas elas trouxeram. E quando elas trouxeram pela primeira vez, foi um impacto muito forte para mim, enquanto mãe, de chegar do trabalho, muita coisa para fazer, mochila para organizar, porque as minhas filhas sempre foram aquelas que chegavam da escola, eu ia olhar todas as mochilas, eu ia ver se não tinha algo diferente, que não era delas, que era de algum colega, e aquilo assim me afetou. Então assim, na frente delas, eu não chorei, eu fui forte, dura, e falei, vamos ver isso. Quando vinha essas questões que a gente não podia fisicamente ou verbalmente resolver, aí eu ficava lembrando de quando eram indefesas, que dependia muito de mim e da mãe, obviamente, dependia demais da gente. Então a gente pega aquela carga não, aquele amor de cuidar, porque qualquer machucadinho nela é físico, mas a dor aqui dentro é muito, muito forte. Lá passou um remedinho, acabou a dor, mas aqui dentro não. Então quando vinha esses questionamentos, pai, aconteceu isso na escola, a primeira coisa a fazer, vamos conversar como é que aconteceu, como começou isso, de que forma foi construindo essa insatisfação de alguma coisa que foi falado e soou mal, que te deixou muito chateada, como começou. E qual a minha orientação para elas? Vocês têm que ser fortes. Vocês são incríveis, vocês são o nosso tesouro. Não importa o que o outro fala, não importa o que você é, como você é, né? Quais são os teus princípios? Você é amada, vocês são felizes. Então as pessoas que fazem isso, eles vêm de outra base familiar. Não vou dizer que eles não sejam felizes, porque a felicidade deles é machucar o outro. Agora, é uma felicidade certa ou errada?
não sou eu que vou julgar. Então, assim, esse julgamento depende muito da base familiar de cada núcleo. Então, eu tentava o tempo todo explicar isso para elas, né? Não para elas aceitarem o bullying, mas para elas conseguirem sair daquela situação mais forte, mais educadas, mais empoderada no forma de dizer: você não paga as minhas contas, eu não vivo de vocês, mas ao mesmo tempo com respeito, tentando passar na prática o que eles deviam ser. Então eu tinha que viver amarrada com as amarras dos outros, eu tinha que meio que colocar dentro de mim. E isso me fazia muito mal, né? Eu sofria assédio moral, eu percebia os olhares das pessoas. Isso pra mim era muito ruim, porque eu queria ser eu, mas eu não podia, eu percebia, né? Estando num ambiente, numa sala que só tinha pessoas brancas que olhavam pra mim com desdenho, que faziam fofocas de mim sem sentido. Isso pra mim era muito ruim, muito ruim. Sofro muito racismo e preconceito. Então, principalmente cortar o cabelo me trouxe, acho que mais verdade no meu trabalho também, né? Tem que me aceitar do jeito que eu sou e ponto. Então foi um período difícil, mas aí estou de férias, estou resignificando isso. Porque eu acredito que nem tudo a gente deve levar para o coração. Então atualmente eu tô mais, o que eu preciso aprender com isso? E não tipo, meu Deus, isso está acontecendo comigo de novo. Então eu tô aprendendo a conviver com situações que, infelizmente, sempre vai acontecer. Então, eu acredito que assim, o que falta, acho que no âmbito sistêmico da federação, da educação, seria esse vínculo, né, com o aluno no sentido da proximidade de entender qual que é a realidade dele, em qual comunidade ele está inserido. Né? Tem muitos alunos hoje que eles estão inseridos na regra do mimetismo, que é aquela regra assim, onde o aluno ele aprende que para ser feliz ele tem que ter aquilo que ele viu no outro. Né? Então, assim, como que hoje a escola trabalha esse fluxo não só para reduzir o dano, mas para acessar esse dano? A arte, ela me resgatou. De fato, a arte que me fez superar, né? Porque ali eu criei um empoderamento. E ali eu entendi o meu lugar, né? Então, assim, com o passar do tempo, lá no ensino fundamental, fui sofrendo bullying. Foi quando eu entrei na religião, né? Na igreja católica, mas no grupos de oração e tal, mas eu cantava, né? E eu hoje tenho noção total de que a religião foi um preceito para cantar. Quando eu comecei a cantar, e aí eu vi que as pessoas gostavam, e eu pegava o microfone, eu estava no palco, dentro da igreja, né? Mas eu via que as pessoas me ouviam cantar e falavam: nossa, você canta bem. E daí eu falei: nossa, eu sou bom em alguma coisa. Então, aquela multidão que eu via, uma multidão, era uma sala de pessoas, mas para mim era uma multidão. Eu me sentia desse tamanho, como se fossem gigantes, né? E aí aquela multidão que antes me apontava, agora não. Agora eles gostavam do que eu fazia. Eles gostavam do meu fazer artístico. Eu era bom naquilo. Então eu me apoiei na arte, eu me apoiei no canto. Eu vou cantar, né? Então aí eu comecei a cantar. E ali eu soltava, né, também. Então todo aquele sentimento, aquela dor, a arte, ela fez com que eu conseguisse soltar, né? Daí eu comecei a fazer teatro também, mas principalmente o canto, principalmente a voz. Eu acho que é muito significativo a voz. Ser feliz para mim hoje é estar perto de pessoas incríveis como meus pais, minha família, né, que tá junto aqui comigo, minha irmã. Faltou outra, mas tudo bem, tá completo. Estar aqui hoje é o lugar que eu encontrei a minha arte, né? Trabalhar com cerâmica, né? Junto de mulheres fortes, incríveis, junto da minha mãe e do meu pai. Eu gostaria de criar uma galeria de arte, né? Para dar oportunidade para pessoas negras, porque pessoas negras sempre têm dificuldade, né? Nesse mundo artístico. Então, para mim, criar uma galeria de arte seria dar oportunidade para essas pessoas também. Eu acho que a arte, para mim, ela
uma nova natureza que eu posso criar, né? Principalmente no mundo cerâmico, tem várias possibilidades, né? Fazendo cursos, criando, a gente mexe com folhas da Mata Atlântica, então através disso eu posso criar movimentos na argila e poder mostrar de verdade quem eu sou. Acho que é a personalidade da Camila através da cerâmica. Eu queria viver num mundo onde eu pudesse ser eu mesmo. Que nossas diferenças não nos tornassem, de fato, diferentes. Num mundo onde as pessoas não tentassem me moldar, como elas tentam. E como tentam. Num mundo onde eu não fosse o alvo da catapulta de gente. Onde a pedra é a orientação sexual, a cor da pele, a religião, a diversidade. E tacam isso em mim, tacam isso em nós, e a cada tacada me destroem mais. E como destroem.